Então hoje nós vamos continuar a nossa exposição sobre o problema da teoria da revolução permanente e os países atrasados. O tema especificamente hoje será a questão do nacionalismo burguês no Brasil e na América Latina. Antes da gente entrar no tema, vamos recapitular um pouco o que a gente discutiu ontem, o que é o fundamental do que a gente expôs aqui ontem. Nós dissemos ontem que o nacionalismo burguês nos países atrasados é um produto da situação contraditória desses países em relação aos países capitalistas dominantes e a situação própria dos países atrasados. Nós discutimos ontem que os países atrasados, os países capitalistas atrasados, estão sujeitos ao que os marxistas chamaram a lei do desenvolvimento desigual e combinado, que significa que num país atrasado você tem ao mesmo tempo a dominação do capitalismo desenvolvido tal como ele atingiu, no nível em que ele atingiu, que ele chegou nos países desenvolvidos, combinado com o atraso, geralmente de características agrárias, que é próprio dos países atrasados. Então, essa situação, essa combinação de fatores em que o capitalismo importado de fora, altamente industrializado, seguindo os padrões da indústria dos países mais avançados tecnologicamente do mundo, ele penetra num país atrasado, dominado por relações de produção ultrapassadas historicamente, como no caso dos países feudais na Europa, é o caso da Rússia, que nós discutimos, ou mesmo o Brasil, no caso do nosso país, que nós vamos tratar em maior detalhe aqui, em que o capitalismo é importado para o Brasil e encontra no Brasil uma situação que não é atrasada nem do ponto de vista capitalista. Encontra o Brasil na pré-história da humanidade, em que a população local, indígena, não tem sequer a linguagem escrita, não domina diversas tecnologias que são conhecidas e controladas pelas populações, pela humanidade, nos países europeus, nos locais onde ela mais se desenvolveu. Essa combinação gera contradições fundamentais, que são características dos países atrasados e que, por sua vez, criam a base para o desenvolvimento dessa forma de dominação burguesa, que é o nacionalismo burguês. Então, dessa maneira, a gente apresentou ontem, eu estou meramente repetindo aqui, algumas das características que são comuns a todos os países atrasados em que o fenômeno do nacionalismo burguês se desenvolve e aparece. Então, por conta dessa situação em que o capitalismo é um elemento importado de fora, que domina a economia de um país que não estava no mesmo nível de desenvolvimento que os demais países capitalistas, isso faz com que a burguesia que se desenvolve em um país atrasado, ela é mais fraca diante da burguesia imperialista. Comparado com a burguesia imperialista, a burguesia brasileira é fraca, assim como a burguesia de qualquer outro país atrasado, dominado pelo imperialismo. Esse governo burguês
fraco diante do imperialismo, é fraco diante também do seu segundo inimigo e principal inimigo, que é a classe operária. O capitalismo altamente desenvolvido, que chega a um país atrasado, produz como parte do seu desenvolvimento como capitalismo, uma classe operária à altura do capitalismo mundial. Então, a burguesia do país atrasado é atrasada, é fraca em relação ao imperialismo. Mas a classe operária de um país atrasado, ela está ao nível de desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo mundial. É uma classe operária que opera máquinas de último tipo, que conhece intimamente o funcionamento dessas máquinas. É uma classe operária que, e a gente vai tratar disso mais para frente, é uma classe operária que, comparada, por exemplo, ao trabalho escravo, que existiu no Brasil, nas lavouras, no Brasil por muito tempo, é uma classe operária que está muito além do nível de desenvolvimento do trabalho escravo. O trabalho escravo basicamente está substituindo o trabalho animal, né, a tração animal. Agora, no caso da classe operária, quanto mais modernas as máquinas, os meios empregados para a produção capitalista, mais avançada será a classe operária desse país e necessariamente ela vai deixar a burguesia desse país para trás no que diz respeito ao seu desenvolvimento interno. Nesses países também, justamente, está relacionado ao que eu estava falando, predomina o capital estrangeiro. Porque o capital estrangeiro, e aqui a gente está falando do capital imperialista, o capital norte-americano, dos principais países da Europa, do Japão, ele domina o mundo, né? Então, é natural dizer então, que ele domina todos os países atrasados e que essa forma de produção é predominante. Daí decorre, né, e a gente vai tratar disso nessa parte da exposição, o caráter limitado da dominação da burguesia nesses países. A burguesia dos países atrasados domina apenas na medida em que ela consegue efetivamente controlar a classe operária e, ao mesmo tempo, estabelecer uma relação com o imperialismo na qual ela tem certa liberdade. Ela não tendo o controle da classe operária, ela é obrigada a seguir as regras que são impostas de fora pelo imperialismo. Ela depende, e essa é a contradição fundamental, o último ponto que está aqui no slide, é que o nacionalismo burguês dos países atrasados precisa da classe operária para se opor ao imperialismo, para fazer valer os seus interesses econômicos diante do imperialismo. Se a burguesia dos países atrasados não conseguir reunir de trás de si a classe operária, a esmagadora maioria da população desses países, ela não tem força nenhuma, ela não tem poder de barganha nenhum para sentar na mesa e negociar com os donos do jogo, né? Então essas são algumas características fundamentais, uma breve recapitulação do que a gente discutiu ontem. Eu queria saber dos companheiros que assistiram ontem, que por acaso não assistiu a palestra de ontem, se tem alguma questão para a gente avançar a partir daqui. Tudo bem, então? Tá bom. Vamos lá. Então hoje a gente vai falar do nacionalismo burguês e a revolução permanente na América Latina e no Brasil, a formação e as classes sociais no Brasil e o que é a aplicação prática da teoria da revolução permanente, que é a atitude da classe operária, o programa da classe operária diante do nacionalismo burguês, diante desse fenômeno típico dos países atrasados. Bom, o nacionalismo burguês, como a gente viu ontem, ele tem uma longa história e se desenvolve a partir, né, por meio da reprodução, da imitação dos movimentos nacionais anteriores, né, que encontraram seu ápice na Revolução de 1848 na Europa e que são anteriores a essa revolução.
Então, o nacionalismo burguês na América Latina, o do século XIX, como nós vimos, né, ao estilo Simão Bolívar, da independência colonial com relação à dominação europeia, e nós vemos esse fenômeno na época do imperialismo, no século XX, né, como uma forma que a luta de classes entre a burguesia dos países atrasados e a burguesia dos países imperialistas assumiu, uma forma dessa luta de classes. A Revolução de 30, particularmente no caso do Brasil, marca um dos pontos principais que corroboram a análise que a gente que o marxismo, de um modo geral, já havia feito com relação à Revolução Russa de 1917. Na Revolução de 30, quando estava colocado para a burguesia brasileira, para a burguesia em São Paulo em primeiro lugar, uma transformação do país à sua imagem, de acordo com os seus interesses, a burguesia capitulou e nós vemos a condução desse processo revolucionário sob o controle do imperialismo no período seguinte. Então, a ditadura do Estado Novo, que sai desse fracasso do nacionalismo na década de 30, ela, embora contenha características de luta pelos interesses da burguesia nacional, ela é também um instrumento da luta do imperialismo contra essa burguesia. É um freio imposto ao desenvolvimento das tendências revolucionárias que existiam aí. Isso meio que serve como um modelo, né, como um modelo de como as relações entre a burguesia dos países atrasados e o imperialismo se dão ao longo de todo o século XX. A gente vê na segunda metade do século XX que a capitulação, ou seja, o fracasso, a desistência da burguesia dos países atrasados de conduzir a sua própria revolução, ou seja, por sua própria incapacidade, leva a uma série de derrotas e que mergulham a classe operária dos diferentes países latino-americanos no que foi o período dos mais tenebrosos da história recente. Então, o PTB... Pergunta só no microfone. O PTB no Brasil entregou os pontos para que, logo em seguida, a ditadura militar se estabelecesse com violência e servisse como um instrumento direto da dominação imperialista sobre o Brasil. O peronismo na Argentina, a mesma coisa. A capitulação dos peronistas abriu o caminho para a ditadura militar. O MNR na Bolívia, o partido burguês nacionalista que esteve à cabeça da Revolução Boliviana, também cedeu o lugar por incapacidade, por estar no conflito entre a classe operária e o imperialismo, né? Prefere, o nacionalismo burguês dos países atrasados, prefere que seja o imperialismo a dominar a situação do que a classe operária. É melhor que exista uma ditadura militar, que exista um governo totalmente subordinado ao imperialismo norte-americano, do que perder tudo numa revolução dirigida pela classe operária. Nesse sentido, a experiência da Revolução Russa de 1917 é decisiva para que a burguesia... É uma experiência decisiva para a burguesia dos países atrasados. É um alerta que é frisado de diferentes maneiras, que é ensinado nas escolas, é discutido nas universidades, como uma coisa que a burguesia de um país atrasado não pode deixar acontecer sob nenhuma circunstância, e que é preferível, para que a burguesia continue sendo burguesia, que ela se mantenha sob a dominação do imperialismo, do que entregar os pontos e dar o caminho para a classe operária expropriar o capital e passar por cima da capitulação e da dominação da burguesia nacional. Então a gente, para
procurou resumir aqui, a partir do que nós já vemos discutindo em outras oportunidades sobre esse tema, os motivos do fracasso. Vamos generalizar essa experiência, né? Todo movimento nacionalista procura um acordo com o imperialismo porque é um movimento burguês. Como eu acabei de falar, eles se entendem. Entre eles, é possível para a burguesia nacionalista de um país atrasado chegar a um acordo com o imperialismo. E, dessa maneira, tem que se situar no terreno do capitalismo mundial. Para os políticos, né, que hoje procuram, uma boa parte já morreu, mas os que ainda estão por aí querem aparecer como baluartes da democracia, foi preferível para eles o golpe militar de 64 do que o perigo, né, do comunismo, entre aspas, a que eles atribuíam à situação que se desenvolvia naquele momento. Então, nos marcos do terreno do capitalismo mundial, eles abrem mão de libertar o país do capitalismo mundial, do imperialismo, né, o que decorre do seu caráter burguês. Diante de uma crise profunda, diante da fraqueza da burguesia de um país atrasado, da fraqueza dessa burguesia diante da classe operária, a burguesia nacional prefere manter-se nas mãos do imperialismo a perder tudo. Então, do nosso ponto de vista, é preciso, né, ter claro que num país atrasado como o nosso, somente a derrota do imperialismo é que abre o caminho para o desenvolvimento do país, para a saída do país dessa situação de atraso econômico e social que a gente vive. Então, a perspectiva de uma revolução no terreno internacional, uma revolução nos países imperialistas, nos países dominantes, é a única perspectiva correta do ponto de vista da libertação da humanidade como um todo do jugo da opressão capitalista, né? Então, quando nós tratamos da revolução, da situação política, da luta da classe operária, no nosso país, no Brasil, nós fazemos isso entendendo que a luta aqui é apenas uma extensão, uma parte da luta que se dá internacionalmente entre, né, o imperialismo e, de um modo geral, o restante da humanidade. A luta do nacionalismo burguês contra o imperialismo, na tentativa de se afirmar, e do nacionalismo burguês contra a classe operária, é uma parte, é uma peça desse jogo internacional. Bom, o nacionalismo burguês do século XX precedeu, né, depois do desastre das ditaduras militares latino-americanas, na segunda metade do século XX, depois dessa catástrofe social, nós vimos aí que houve um período de reorganização política em todos esses países, em que o imperialismo, vendo o esgotamento da sua capacidade de manter o poder por meio da força, por meio da ditadura, se viu forçado a apostar em outras alternativas, entre aspas, democráticas, para a manutenção desse controle, que é algo que a gente, inclusive, já havia comentado ontem. São os governos neoliberais da década de 90, que sucederam as ditaduras militares e que procuraram manter no essencial o programa das ditaduras militares pró-imperialistas sob outra forma. No começo do nosso século, do século XXI, e já no final do século XX, a gente vê o surgimento de uma nova onda de movimentos nacionalistas burgueses, né? São os autodenominados bolivarianos, os governos populares, ou no Brasil, já desde do final da década de 80, a Frente Popular, que se autodenominou usando esse rótulo já
conhecido, consagrado historicamente como a política de colaboração de classes. Esses governos nacionalistas, né, que apresentam aí sob a forma, inclusive, bastante peculiar do governo de Hugo Chávez, né, que falam em nome do socialismo do século XXI, é preciso ter claro que eles nada têm, efetivamente, de socialistas, a não ser, né, o nome, as palavras, né, aquilo que serve para atrair para si o apoio da esmagadora maioria da população, que de maneira nenhuma iria apoiar um governo que diria, se não fosse o socialismo do século XXI, seria a continuação daquilo tudo que vem acontecendo nos últimos 200 anos aqui na América Latina, só que no século XXI. Se ele se dissesse dessa forma, teria muito menos apoio. Então, a gente assinalou isso já em outra palestra, que eles falam de um novo socialismo, o socialismo do século XXI. Mas o que eles oferecem exatamente? O controle da burguesia nacional, no caso da Venezuela, sobre determinados ramos da vida econômica do país. É a classe operária que está controlando? Não. É o Estado burguês. E esse Estado burguês está controlado pela burguesia daquele país. Como essa burguesia controla esse Estado sem entrar em conflito com o imperialismo? Não existe. Ela entra em conflito com o imperialismo. Mas para entrar nesse conflito, é preciso reunir de trás de si, como eu já havia dito, o apoio da população. É preciso ter uma carta na manga que diz: se vocês, imperialismo, vierem aqui invadir o país e mudar o nosso arranjo de forças dentro do nosso Estado, nós temos milhões de pessoas que acreditam que nós devemos ser defendidos e que vão vir defender. Vocês estão comprando uma briga, não é com o coronel Chaves e seus amigos, mas com essa cúpula militar, inclusive, que domina o Estado, e uma parcela expressiva da população que está envolvida, né, na propaganda ideológica, na demagogia feita pelo nacionalismo burguês. Esse controle da burguesia sobre o Estado, sobre ramos da vida econômica, dando um exemplo concreto, o fato de que é a burguesia nacional na Venezuela, que logicamente não faz isso sozinha, mas é essa burguesia que domina e decide sobre o uso, a maneira como vai ser negociada o petróleo e o dinheiro que vem daí e etc. Ela não faz isso sozinha porque ela participa no mercado mundial e está sujeita a outras regras, né? Ela pode oferecer um barril de petróleo 10 vezes mais caro, mas não vai ter quem compre, né? Então, o fato de que é ela que domina permite a essa parcela da burguesia realizar, né, utilizar os recursos que vêm daí, os recursos que vêm desse controle sobre o Estado e a vida econômica, para não só oferecer a demagogia, as palavras que inspiram esperança, que procuram envolver a população, mas para fazer aquilo que a burguesia consegue fazer para manter o apoio popular, distribuir dinheiro, de maneira limitada, logicamente. Então, são pequenas reformas sociais, são pequenas melhorias no serviço público, todas elas feitas sob a ilusão de que estão conduzindo o país a um enorme progresso, a um grande salto com relação à situação anterior, que permitem, né, manter a população ligada, esperando que esse governo vá cumprir o restante da promessa. Bom, o caso venezuelano, ele mostra bem esse aspecto
que a gente já disse aqui, de que a burguesia dos países atrasados ela é pressionada pelos dois lados, pelo imperialismo e pela classe operária do seu próprio país. É por ter que se equilibrar entre uma coisa e outra que essa burguesia faz concessões para a classe operária e enfrenta de maneira limitada o imperialismo para manter o seu domínio, para manter o seu controle. Como nós vimos recentemente, isso na imprensa do partido, há diversas matérias, diversas análises sobre esse fato, é um tema que a gente vem discutindo sistematicamente. Há uma tentativa, né, bastante evidente da direita, da ala pró-imperialista da burguesia desses países e, logicamente, do imperialismo, uma tentativa de quebrar, né, esse controle que essa parcela da burguesia nacional tem sobre o Estado. As tendências ao golpe de Estado, as tendências, né, à derrubada do chavismo, dos seus herdeiros políticos, estão presentes na situação como manifestação da reação do imperialismo, da política contra-revolucionária do imperialismo, diante da situação que se estabeleceu aqui. Bom, antes da gente entrar no caso brasileiro, tem questões? Estamos entendidos até aqui? Considerando esse caso, esse exemplo que você citou da Venezuela, comparado com os demais países, a gente pode deduzir que quanto mais atrasado o país, mais concessões o nacionalismo burguês tem que fazer para as massas, e ao mesmo tempo ele acaba sendo mais pressionado pelo imperialismo, porque, por exemplo, no caso da Venezuela, a gente tem uma parcela do PIB muito grande que é gasta em programas de sucesso, o que seria que estaria sendo visado pelo imperialismo. Então, quanto mais atrasado, mais o nacionalismo burguês é pressionado pelas massas. No Brasil, a gente tem essa pressão, com o governo do PT, mas ela seria menor nesse sentido, porque o PT não tem tanto compromisso, ou não gasta tanto com as massas assim, por ser um país que não é tão atrasado quanto a Venezuela. Tudo bem, pode ser de uma certa maneira, mas a gente precisaria precisar um pouco o pensamento com relação a isso daí. O fato de que um país é atrasado gera, por consequência, né, de maneira quase automática, a carência mais absoluta, né, da parte da população mais pobre, mais oprimida, que não tem recursos. O fato de que simplesmente não existe num país atrasado uma infraestrutura suficiente para dar conta de necessidades fundamentais, gera a necessidade de você tratar com um número grande de pessoas que está vivendo em miséria, vivendo numa situação de perigo social, de crise, né? A maneira como o imperialismo trata cada um desses quadros, a pressão que se coloca aí, ela além de se levar em consideração esse problema, né, da parte do governo nacionalista burguês, é preciso levar em conta isso daí. Quanto maior a miséria, mais você vai ter que abrir os cofres para conter, né, esse desenvolvimento que tem características de crise aguda no meio da população mais pobre e mais explorada. Ou seja, maior a miséria, mais concessões, né, tem que generalizar num nível maior o que eles chamam de as políticas de igualdade social, né? Na verdade, assim, quanto maior o número de pessoas passando fome, né, maior o problema que você tem. Então, é meio que automático que você teria que lidar com um problema mais agudo. Mas a diferença entre cada um desses países e a diferença da posição que eles ocupam no mercado mundial faz com que não só considerações desse tipo, mas considerações diretamente políticas, né, e relacionadas diretamente com aspectos centrais da produção e não matar a fome das pessoas, né,
cumpram um papel decisivo na elaboração da política do imperialismo. Ou seja, a Venezuela é particularmente importante pela reserva de petróleo que tem, pelo fato de que participa, né, é um país atrasado que participa no mercado mundial, no petróleo, participou durante muito tempo sob a batuta das potências imperialistas e agora é um elemento que é capaz de causar alguma oscilação relativa nesse mercado. Agora, o Brasil é muito mais importante, porque não só no mercado do petróleo, mas numa série de outros aspectos do mercado, e pelo papel político que ele cumpre na América Latina como um todo, né, podendo, de certa maneira, guiar o desenvolvimento político, a luta política da burguesia nacional latino-americana, para um lado ou para o outro, o Brasil se torna um problema muito maior nas mãos do imperialismo. Então, há uma relação direta entre a situação econômica de cada país e indireta, se você for levar em consideração, levantar o aspecto de que os problemas políticos, os problemas da própria dominação imperialista sobre esses países cumprem um papel chave, né? Então, eu acho sempre prudente tomar cuidado com a tentativa de generalizar uma relação que depende de uma série de fatores que não dá simplesmente para apontar quanto mais pobre, mais explosivo, porque às vezes o país é pobre demais a ponto de não ter, né, dessa contradição não se desenvolver de maneira suficiente como acontece no Brasil. O Brasil é um país muito mais industrializado, muito mais poderoso nesse sentido, um problema muito maior. A gente vai ver esse caso do Brasil na discussão sobre o nacionalismo burguês aqui e a Frente Popular. Mais alguém? Fala aí. Pegando o problema do petróleo, me dá a impressão de que a principal contradição entre o imperialismo e o nacionalismo burguês se dá em relação a empresas estatais. Eu não sei se é fato isso, porque o petróleo, tanto no Brasil como na Venezuela, o problema principal é que as empresas são estatais. Por que acontece dessa forma e não com empresas de uma burguesia nacional, ou se tem uma burguesia nacional por trás dessas empresas também? Pelo motivo que já foi apresentado aqui. A burguesia nacional dos países atrasados é fraca. Ela, por si só, enquanto classe social, não consegue competir com a burguesia dos países imperialistas no mesmo nível. Ela não está na mesma categoria. A burguesia dos países imperialistas é peso pesado. A burguesia do país atrasado é peso pena. Se entrar os dois no ringue, vai apanhar, não vai segurar. Então, que alternativa que a burguesia de um país atrasado tem para fazer frente a uma situação como essa? A reunião dos recursos, do esforço conjunto de toda a burguesia e não só do setor que estaria explorando o petróleo ou explorando qualquer outro recurso do país no Estado. Quer dizer, tomada individualmente, uma fração da burguesia brasileira que se lançasse aí no empreendimento petroleiro, pegar o caso do conhecidíssimo Paulo Maluf, que em algum momento apresentou a proposta e lançou aí na prática passos para fundar a Paulipetro, a sua própria empresa de petróleo, né? Bom, não tem recurso suficiente para levar isso daí à frente. Agora, se você pega aí os Paulos Malufes que desistem de um empreendimento como esse, mas que têm recursos, e se juntam com outros, né? Com outros Antônio Hermínio de Moraes, Gerdau, enfim, outros empreendimentos que têm recursos, bom, se eles controlam o Estado, eles vão controlar uma máquina econômica, política, muito mais poderosa do que qualquer capitalista individual.
é uma questão de necessidade de sobrevivência. Porque, como burguesia, eles só vão sobreviver explorando a classe trabalhadora, explorando, né, o mercado capitalista. Abrir mão disso daí é abrir mão de ser burguesia. Para a burguesia é algo impensável. Então, para continuar nessa luta, para pegar o campeão dos pesos pesados, você tem que juntar aí uns 20 peso-pena, pegar faca, umas pedras, um pedaço de pau, para ver se você consegue dar conta do peso pesado. Isso daí seria o Estado, né? Seria essa relação, essa necessidade. E isso se repete, não é uma característica brasileira ou venezuelana, mas é uma tendência geral no desenvolvimento da luta entre a burguesia dos países atrasados e o imperialismo. A MNE que você citou era um partido boliviano? Não. Sim, como o PTB, como os partidos nacionalistas dos outros países. Como o que eu falei ontem do Partido Revolucionário Mexicano, do começo da década de 30 e tudo mais. Mesmo tipo de formação política, o Partido Burguês Nacionalista. Tudo bem? Vamos em frente? Bom, o que a gente tem no Brasil? O Brasil é o país mais rico da América Latina, né? E é o país no qual as contradições sociais são mais agudas do que em qualquer outro. Porque ele tem a classe operária mais poderosa da América Latina. É por isso que ele é o mais rico e no qual as contradições atingiram um nível mais agudo. Isso é um processo histórico, né? E se a gente for analisar, a explosão de desenvolvimento do capitalismo no Brasil teria aí em torno de 100 anos. Ou seja, é algo bastante recente para a história do país, de um modo geral, mas do ponto de vista do desenvolvimento capitalista no restante dos países do mundo, é algo que aconteceu nos últimos 15 minutos da história mundial. O fato de que existe aí uma classe operária poderosíssima fez com que todo o processo que se desenvolveu da ditadura militar até o governo Fernando Henrique Cardoso não conseguisse controlar totalmente as tendências ao desenvolvimento da luta revolucionária da classe operária. A ditadura militar sufocou a luta operária por meio da violência, por meio da ditadura. O processo que daí saiu buscou, pela própria crise da ditadura, manter as massas, manter os trabalhadores sob um controle relativo, sob uma nova forma de poder democrático, as eleições, né? As eleições mostraram que não são exatamente a coisa mais livre e democrática do mundo, porque só se elegem os picaretas que saem um de dentro do governo do outro. O Sarney saiu de dentro da ditadura, o Itamar saiu de dentro do PMDB que estava na ditadura, o Fernando Henrique Cardoso saiu de dentro do Itamar, e nós temos a continuação, né, a sucessão, por meio do voto democrático, dos mesmos que vêm governando o país desde 1964. Bom, à medida que isso daí, combinado com a crise internacional, com a crise capitalista internacional, e o desenvolvimento da própria crise no Brasil, à medida que isso se desenvolveu, antes que a situação transbordasse novamente, como transbordou na década de 80, com as greves operárias no ABC, antes que a situação transbordasse novamente, foi preciso impor uma solução que contivesse esse desenvolvimento. Foi chamado a governar Lula em 2002. Depois de ter sido derrotado na década de 80, depois de ter passado os anos 90
falando contra o governo FHC nos discursos, mas o PT votando no Congresso e auxiliando a aprovação de medidas cruciais para o governo FHC no Congresso, o PT foi chamado a governar, dessa vez em nome próprio, aliado aos mesmos de sempre, ao PMDB, para simplesmente colocar um freio ao desenvolvimento da luta revolucionária. Como a gente já afirmou em diversas oportunidades, o governo nacionalista ele é um resultado da incapacidade daqueles setores tradicionais da burguesia de conter a mobilização das massas. Quer dizer, ele cumpre, como a gente viu ontem, né, nas palavras do próprio Trotsky, ele cumpre a função das frentes populares dos países imperialistas. Ele é socialmente composto de classes diferentes, né, mas ele tem a mesma função política: administrar a situação, conter a evolução revolucionária da crise no meio da classe operária, manter a situação do regime político e a situação econômica de acordo com a orientação e o acordo predominante entre a burguesia nacional e o imperialismo. Bom, vamos passar adiante. A gente vai tratar um pouco mais do Brasil e volta a esse tema. Bom, para a gente entender um pouco mais o nosso próprio país, né? No Brasil, teve algo que se desenvolveu num nível que nenhum outro país viu aqui na América Latina da mesma maneira, né? Até pelo tamanho, a extensão, a forma geral como isso foi aplicado, que é o problema da escravidão. Os portugueses encontraram o Brasil, um país que tem até hoje, né, uma enormidade de recursos, né, um enorme potencial para o produto da época, a produção agrária, e, ao mesmo tempo, um país que não tinha uma mão de obra nativa disponível para ser colocada para trabalhar. Quer dizer, num momento em que toda a Europa ainda lutava, de certa forma, com o feudalismo que estava se deixando para trás, no começo do século XVI, em que o mercado capitalista, propriamente, estava se formando, o Brasil, numa situação equivalente ao Neolítico, né, o tempo da pedra lascada. Ele oferece todo um potencial, mas não oferece a mão de obra. Bom, os portugueses não viram nenhum problema em voltar atrás e buscar na história dos próprios países europeus o recurso à escravidão, né? Ou seja, foi imposto ao Brasil, no momento em que a crise do feudalismo na Europa estava atingindo o seu ápice, foi imposto ao Brasil um sistema de produção baseado em algo ainda mais atrasado do que a servidão econômica, do que a servidão feudal, né? Do que o camponês que está atrelado à terra, ao senhor feudal, mas que mantém uma liberdade muito relativa, mas que é completamente diferente da brutalização dos escravos, dos africanos, que são trazidos para cá e exterminados em massa pela máquina de moer gente que foi o sistema de produção escravagista no Brasil. Perguntas? Eu queria que você explicasse melhor o atraso com relação à escravidão, porque o nosso sistema de engenho é considerado com o sistema produtivo europeu, ele tinha um grau de mecanização e um grau de produtividade muito alto, né? Tem até um historiador, o Deca, da Unicamp, ele coloca que isso pode ser considerado uma pré-indústria, né? Por causa do nível de mecanização. Eu não entendi muito bem isso, esse atraso. O atraso
quando nós estamos falando de atraso aqui, em termos de análise marxista, nós estamos sempre tratando do atraso em relação ao desenvolvimento do capitalismo, que é o que nos interessa, né? Por quê? Porque o capitalismo produz necessariamente a classe operária, que é o fator mais revolucionário da humanidade nesse tempo. Então, quando a gente fala que a escravidão é mais atrasada do que o feudalismo, por exemplo, nós não estamos falando somente do ponto de vista da produção, da maneira como a produção se dá. Porque a indústria capitalista moderna, ela não é feita só de máquinas. Você tem as máquinas mais modernas do mundo, mas você tem que ter uma classe operária educada, formada de maneira adequada para operar esse maquinário. As máquinas não vão trabalhar sozinhas, né? No caso da escravidão, por que é mais atrasado? Na Europa, o feudalismo preparou, de certa maneira, o contingente, a primeira leva do que viriam a ser os operários do começo do capitalismo na Europa. Quer dizer, eles foram arrancados do campo e colocados para trabalhar na cidade, né? Marx explica, ele descreve esse processo com diversos exemplos concretos no Capital. Na Europa, você tinha lá o embrião da classe operária dentro do modo feudal, dentro da servidão, dentro do modo feudal de produção. No Brasil, a classe operária que se formou aqui no momento em que o capitalismo chegou aqui com armas e bagagens, ela também foi importada de fora em grande medida. Por quê? A distância do escravo para o operário europeu do começo do século XIX, do começo do século XX, a distância entre o escravo e ele era muito maior do que a distância entre o trabalhador, o servo, do final da Idade Média, da dissolução do feudalismo, e o operário que se constituiu ali então. Por mais mecanizada que tenha sido a agricultura, a gente também tem que levar em consideração que isso foi a exceção e não a norma. Porque senão o trabalho escravo não teria sido o modo predominante. O escravo foi colocado para trabalhar porque ele é como foi visto, né, foi tratado pelos portugueses como um recurso natural, como um mato que cresce no campo, né? Você vai lá na costa da África, põe o pessoal dentro do barco, traz para cá e desce o chicote. É simples, né? Você não precisa montar a máquina, comprar peça, trazer gente para fazer aquilo ali funcionar como tem que funcionar. Você põe o negão lá para apanhar e ele vai trabalhar. Uma maneira que substituiu e manteve o desenvolvimento capitalista no atraso no Brasil por muito tempo, né? Então, quando a gente está falando do atraso, a gente está querendo dizer exatamente isso daí. O escravo brasileiro só vai ser incorporado, né, depois do fim da escravidão, à sociedade, à produção capitalista, por meio de sucessivas crises e pela necessidade, de certa maneira, de se incorporar essas pessoas, de evitar uma crise social revolucionária, daqueles que foram da noite para o dia expulsos, né, jogados por aí sem nenhuma condição de participar da mesma maneira na economia que estava se formando ali do ponto de vista capitalista. Trocando em miúdos, o escravo não evoluiu diretamente como mão de obra assalariada. Ele, logicamente, a esmagadora maioria da população negra, mulata e descendentes dos escravos no Brasil hoje formam o grosso da classe operária. Mas para o desenvolvimento da produção capitalista, eles foram no princípio um estorvo, um incômodo, um peso morto a ser carregado, né? O que é bem diferente do desenvolvimento do capitalismo na Europa. Não sei se responde a sua pergunta, mas depois a gente pode aprofundar um pouco mais esse tema. Bom, isso tem a ver com exatamente o que eu estava para colocar aqui. Esse problema da escravidão, que decorre, né, da colonização
portuguesa, da necessidade, né, da agricultura de exportação, que é outra coisa que também difere o período da escravidão no Brasil com relação ao desenvolvimento de um mercado, desenvolvimento do Brasil como um país capitalista, né? O Brasil participou no mercado mundial como agricultura de exportação. A formação do mercado interno brasileiro só veio se dar muito depois, porque finalmente, com o trabalho, né, na agricultura de exportação, as necessidades que estavam para ser supridas no Brasil eram supridas como um subproduto de todo o trabalho agrícola, escravagista, como se dá mais ou menos na servidão feudal, né? É o ser humano ligado à terra, à produção agrária e não à formação de um mercado, né, com a mão de obra assalariada. É um atraso também porque como foi assinalado, uma forma de produção pré-capitalista, né? Ou seja, se deu no Brasil num momento em que o capitalismo na Europa já estava se desenvolvendo. Foi chegar ao Brasil para colocar no Brasil aquilo que já tinha sido superado, né, na linha de desenvolvimento do capitalismo nos países europeus. Foi promover uma volta atrás, mesmo que com relação à situação do neolítico, né, da pré-história que existia no Brasil, fosse um passo à frente, né? Do ponto de vista do capitalismo mundial, foi dar um passo atrás. Bom, o que acontece? Apesar de ser uma forma diferente, a escravidão no Brasil tem o mesmo peso, representa o mesmo tipo de problema que os países europeus tinham, né, com relação aos entraves feudais ao seu desenvolvimento. Aqui, os restos, as consequências econômicas da produção escravagista impõem à economia brasileira o mesmo tipo de problema que o fim do feudalismo impôs às economias europeias. Então nós temos a questão do latifúndio, a ausência do mercado, né? O fato de que tudo isso daí acaba funcionando como um peso morto para o desenvolvimento da produção capitalista. Um peso morto do qual nós sentimos as consequências até hoje, né? O latifúndio, o fato de que o mercado brasileiro é raquítico, atrofiado com relação ao que poderia ser, ao exemplo dos países europeus imperialistas, né, em que a população, num grau muito maior do que no Brasil, participa efetivamente do mercado, né? Porque a gente está falando de participar do mercado, para ficar claro, o fato de que uma família no sertão vai lá e compra uma vez a cada 3 meses uma lata de margarina, não é participar do mercado. Você tem condições, produtos e meios muito mais avançados que estão nas mãos de pouquíssimas pessoas, né? Um mercado subdesenvolvido. A maneira como o Brasil se desenvolveu também impôs que o país chegasse ao mercado mundial com um enorme atraso em relação aos países capitalistas dominantes, que é algo que a gente também já viu. O Brasil chega depois que a festa já começou e que os principais convidados já chegaram. Ele é reduzido a uma posição subserviente com relação aos demais países. Que é isso que a gente quer dizer quando a gente fala que o Brasil não participa da divisão do mercado mundial. A gente disse isso ontem, é importante repetir. Não existe a possibilidade de o Brasil, sem um enfrentamento gravíssimo, né, de grandes proporções com os países imperialistas, não existe a possibilidade do Brasil vir a dominar o mercado, uma parcela do mercado mundial, né? O Brasil, o imperialismo não permite que o Brasil domine o próprio Brasil, quando mais dominar o mercado de outro país. Essa divisão dos mercados entre as potências imperialistas já foi feita
vai fazer aí 100 anos, e para alterar minimamente isso daí foram necessárias 2 guerras mundiais. Então não vai ser assim que o Brasil vai evoluir simplesmente, pacificamente, em direção ao primeiro mundo, como dizem, né, os cabeças do PT e outros espertalhões que vivem aí de disseminar esse tipo de ilusão. O Brasil não está a caminho do primeiro mundo. O fato de você colocar a empregada doméstica para trabalhar com um uniforme bonitinho não faz com que ela vire a dona da casa. Ela só está trabalhando de acordo com o gosto da dona da casa. Bom, e para que a gente entenda a situação que está colocada politicamente para a classe operária, é preciso ter claro que o nacionalismo burguês, com todas as suas limitações, com todo o problema que ele representa, ele é uma resposta à dominação imperialista. Ele é a resposta da burguesia dos países atrasados à dominação imperialista. Bom, tratar um pouco do problema da classe operária do Brasil. Como a gente já viu em outra oportunidade, a classe operária, num país atrasado, ela tende a ser muito mais forte do que a burguesia daquele país. Dessa maneira, isso faz com que a burguesia e o nacionalismo burguês não consigam cumprir de maneira consequentemente revolucionária aquilo que estaria colocado para se fazer como parte de uma revolução burguesa, né? Por que a gente afirma, por que os marxistas analisaram a Revolução Russa e por que nós dizemos que a Revolução no Brasil tem características de uma revolução burguesa? Porque o país vive no atraso. É preciso acabar com o latifúndio, é preciso distribuir a terra, é preciso levar o mercado para onde ele não está, promover a industrialização do país, coisas que a burguesia deveria ter feito, mas não faz, não tem como fazer, porque ela é uma classe dominada pelo imperialismo. Então, dessa maneira, é por essa fraqueza, né, que está colocado a classe operária e não a burguesia dos países atrasados levar adiante, né, colocar em prática o programa das revoluções burguesas nos países em que elas não ocorreram ou ocorreram de maneira muito parcial, muito limitada. Cabe à classe operária, que é mais forte que a burguesia, tomar a dianteira na luta contra o imperialismo, porque essa daí é parte necessária da luta para que se estabeleça no país um grau de desenvolvimento econômico e social mais elevado do que o que existe hoje. O imperialismo mundial é o grande freio, é o grande obstáculo que todo país atrasado e que toda a classe operária de um país atrasado, toda a população pobre, camponesa, atrasada de um país atrasado, enfrenta para avançar. É preciso passar por cima da dominação imperialista. A burguesia não vai fazer isso daí. Cabe aos trabalhadores, e a experiência da Revolução Russa demonstrou isso, como nós vimos no nosso curso, cabe à classe operária assumir as rédeas dessa luta. Bom, tudo bem até aí? Podemos avançar nesse tema? Duas questões que a primeira seria com relação, talvez eu não tenha captado em algum momento. Você tem, me parece, dos feudos, uma irradiação, ficou mais na Europa e na Ásia. Aí quando você vem para o Brasil, você já vem sobre os portugueses, os espanhóis, enfim, né? Então, essa passagem, né? O Brasil não passa realmente por sistema feudal. Quer dizer, ele vem agrícolas, acho que nesse campo, fala um pouco sobre isso, quer dizer, há uma irradiação, mas uma compressão na Europa e na Ásia, e esses países como o Brasil e também na América Latina, nenhum passa por um sistema feudal, né, que é uma característica própria. Esse é um ponto que eu acho que eu estar colocando um pouco mais, se é isso mesmo a leitura. E o segundo ponto,
Por exemplo, tem uma caracterização de que o imperialismo, eu pego o G7, mas parece que há controvérsia, ou seja, além daqueles países clássicos do G7, teriam mais algum país imperialista? Ou seja, além de Japão, Canadá, Alemanha, né? Parece que alguém citou a Bélgica, numa das cursos, né? Você tem um pouco mais também de países que podemos considerar como imperialista. Tem uns malucos que dizem que a Rússia é imperialista, por exemplo, o MNE, o próprio PSDU, se não me engano, também, que é um país imperialista, a Rússia. Então, esse é um pouco de clareza para a gente poder, quando tiver um debate com o militante, a gente ter essa certeza. Né? Para ter claro, o sistema escravagista no Brasil foi a maneira, o modo pelo qual o modo de produção ancestral do capitalismo na Europa incorporou o Brasil no mercado mundial. Ou seja, desde 1500, desde o começo da história do Brasil, nosso país foi convidado a entrar no jogo internacional numa posição subordinada. No caso da época, subordinados aos portugueses, que estavam promovendo com a exportação da mercadoria, né, do produto agrícola brasileiro, promovendo o desenvolvimento do seu próprio país, negociando com o Brasil, usando o Brasil como uma reserva, né, um celeiro para produzir aquilo que estava sendo exportado pelos portugueses. De fato, não passamos pelo feudalismo, porque foi imposto ao Brasil esse papel de fazendão para que Portugal tivesse recursos e participasse por um período no mercado europeu. Então foi um instrumento. Um outro aspecto sobre a questão dos países imperialistas. Sim, lógico, não são... Quando a gente está falando de imperialismo, a gente está procurando expressar isso de maneira bastante clara quando a gente está falando do imperialismo norte-americano, que seria, né, efetivamente, o país imperialista mais desenvolvido, mais avançado, né, em que o capitalismo se desenvolveu de maneira mais acabada, mais perfeita no mundo. Agora, e a conclusão disso é óbvia, os Estados Unidos dominam o mundo. Né? Ele domina, inclusive, de maneira mais ou menos acabada, inclusive os outros países imperialistas mais fracos do que ele, porque encontram nos Estados Unidos um obstáculo ao seu próprio desenvolvimento nacional. Não só os Estados Unidos, mas em diferentes momentos, né, diferentes combinações de países imperialistas se opuseram umas às outras. É a história das guerras mundiais. Agora, isso não exclui que outros países na Europa, a Bélgica que você citou, países do norte da Europa, também sejam considerados imperialistas. Agora, se você for ver a parcela do mercado mundial que os Estados Unidos dominam, que a Alemanha domina, que a França, que a Inglaterra dominam, que o Japão domina, não dá para você comparar, né? São parcelas muito maiores do que as que a Bélgica domina. Mas ela domina. Uma parte pequena, mas domina. Isso coloca ela como imperialista. O Brasil, não. A Rússia, não. O que a Rússia tem e o que o Brasil tem, e que permite alguns teóricos, né, dizer que eles são países imperialistas, é que eles são países atrasados, dotados de uma riqueza e de uma importância econômica no mercado imperialista, no mercado capitalista mundial, que eles são parte da dominação, em certo sentido, dos demais países imperialistas sobre os outros países do mercado. Quer dizer, explicando isso daí, o Brasil, ao mesmo tempo que tem o potencial de se desenvolver economicamente, ele é parte no esquema de dominação do imperialismo norte-americano sobre a América Latina. Se o imperialismo norte-americano não domina o Brasil, ele não controla o resto da América Latina. Então, para que o imperialismo norte-americano mantenha a situação sob equilíbrio, ele precisa ter um acordo com o governo brasileiro, ele precisa ter no governo brasileiro alguém de confiança, que, embora existam diferenças, é possível dialogar e estabelecer
um equilíbrio, uma paz relativa. Então a gente tem o governo do PT que a gente caracteriza, uma frente popular, e é também um governo nacionalista burguês, tem interesses, representa interesses de uma parcela da burguesia brasileira. Pois bem, mas ele lançou uma campanha, uma guerra contra a dominação imperialista do mercado brasileiro só de uma maneira muito limitada, só em determinados aspectos que estão ali ao alcance dessa burguesia. Mas ele não enfrenta de maneira acabada, consequente, ele não é inimigo de morte do imperialismo norte-americano. Pelo contrário, né? Ele é o maior aliado dos Estados Unidos na América Latina. Então esse tipo de relação que se estabelece, a gente não pode, né, transferir uma coisa mecanicamente a outra. O Brasil é enorme, é rico pra caramba, é imperialista. Não, é um problema de análise científica. Qual é o papel que o Brasil cumpre? Bom, ele é uma espécie de capataz no restante da América Latina. Na América Latina, para onde quer que o Brasil vá, os outros países tendem a seguir aquela linha, porque o Brasil é efetivamente o país mais importante, mais desenvolvido economicamente. Tudo bem? Bom, para a última parte da nossa exposição, então. Atitude da classe operária diante do nacionalismo burguês. Então, a gente falou aqui diversas coisas sobre o nacionalismo burguês nos países atrasados e, inclusive, o fato de que eles são, de maneira limitada, algo progressista em relação ao imperialismo. Na medida em que o nacionalismo burguês trava um enfrentamento consequente contra o imperialismo, ele está realizando parte daquilo que nós consideramos que é necessário para o desenvolvimento do país como um todo, né? Agora, a burguesia só enfrenta o imperialismo na medida em que ela coloca a classe operária sob a sua direção. Então, é como a gente afirmou aqui, a burguesia de um país atrasado não tem força para enfrentar sozinha o imperialismo. Ela precisa reunir de trás de si o apoio da população para servir como um contrapeso na luta contra o imperialismo. Os movimentos nacionalistas que têm um caráter relativamente ou limitadamente progressista só conseguem avançar subordinando a classe operária. Do ponto de vista da classe operária, não nos interessa atuar aí como bucha de canhão, como exército, para que o nacionalismo burguês possa enfrentar ou negociar com o imperialismo, né? Ao mesmo tempo que a classe operária deve apoiar, num sentido revolucionário, né, toda medida de luta contra o imperialismo, nós devemos fazê-lo guardando a mais absoluta independência política com relação ao nacionalismo burguês. Esse é um problema-chave da teoria da revolução permanente nos países atrasados. Vamos dar um exemplo concreto. O exemplo que o Trotsky cita no caso do México na década de 30. O governo Cárdenas nacionalizou o petróleo e colocou a burocracia sindical petroleira no controle de determinados aspectos da produção. Quer dizer, grande vitória nacional mexicana, o petróleo é nosso, é nuestro, e coloca o sindicalista para gerir. Fala, sua parte está aqui. Você pode mandar você pode contratar e demitir, você pode sentar na mesa aqui e discutir aspectos do controle da produção e etc. Mas é só. Do nosso ponto de vista marxista, não nos interessa ficar a reboque da burguesia. Então, apoiamos a nacionalização do petróleo? Claro. Nós somos a favor de que o petróleo não esteja nas mãos de nenhum grupo capitalista privado e muito menos do imperialismo, utilizando como fachada as empresas nacionais, que é o caso da Petrobras hoje. Porém, nós achamos que essa medida é limitada e abre a perspectiva de um retrocesso num período curto. Quer dizer, você nacionaliza o petróleo, você cria uma Petrobras, e dali a pouco a Petrobras se transforma numa fachada para que
o imperialismo, os grandes especuladores estejam controlando o petróleo brasileiro. No caso, se a Petrobras for controlada pelos próprios trabalhadores petroleiros, aí a coisa muda de figura. Porque efetivamente, estando sob o controle do Estado, mesmo que seja do Estado burguês, ela está sob o controle dos trabalhadores. Quando eu falo dos trabalhadores, eu estou me referindo à representação direta dos trabalhadores daquela empresa, e não à sua burocracia sindical, como aconteceu no México. Então, quando a empresa está sob o controle operário, ela, ainda sob a dominação do Estado burguês, ela abre uma crise revolucionária, ela aponta no sentido do desenvolvimento de uma crise revolucionária dentro dos marcos do Estado capitalista. Não sei se fica claro o problema colocado dessa maneira. Ou seja, de um ponto de vista de um partido revolucionário, para que o petróleo, a nacionalização do petróleo, sirva aos interesses da população, nós dizemos, não é necessário, não é suficiente simplesmente nacionalizar o petróleo, estatizar o petróleo. É preciso colocá-lo sob o controle dos trabalhadores. Porque a nossa perspectiva não é que os trabalhadores continuem sob a dominação de um governo capitalista e do imperialismo por tempo indefinido. Nossa perspectiva é que medidas como essa sirvam para organizar a luta da classe operária num terreno, no período imediato, num terreno aqui próximo, para a tomada do poder, para o desenvolvimento de um governo operário que venha controlar todas as indústrias e a produção. Então, sobre esse aspecto, quando nós levantamos a considerante controle operário da produção, nesse momento é uma questão de agitação e propaganda, nesse momento que estamos vivendo. Porque parece, caso se configure que os operários assumam o controle da Petrobras, está vivendo uma crise revolucionária para que isso aconteça. Porque nesse momento é uma considerante de propaganda, de agitação. E corrija se eu estiver errado. Tá, mas isso colocaria para nós, para qualquer um, na verdade, a distinção entre o que seria agitação e propaganda e o que seria a política imediata, algo que está para acontecer. Eu acho que a distinção ela é um pouco arbitrária e por isso artificial. Veja bem, tudo é agitação e propaganda, se você for generalizar, né? A própria Revolução Russa, a experiência da Revolução Russa tem episódios em que a expectativa relativa àquele momento da tomada do poder, ela estava muito limitada pelas circunstâncias imediatas ao que ia acontecer nos próximos dias, nas próximas horas. Então, quando se forma o governo revolucionário e eles decretam a distribuição das terras aos camponeses, Lenin comenta numa conversa que, olha, a gente não sabe nem se a gente vai sobreviver até o final da semana. Então, o máximo que a gente puder fazer para mostrar para os trabalhadores da Rússia e para os trabalhadores de todo o mundo, e principalmente da Europa, que estava naquele momento em ebulição, o máximo que a gente fizer para mostrar o caminho para eles é o mais importante que a gente tem que fazer agora. Ou seja, eu não sei se vai durar, mas eu vou falar, vou fazer e vou dizer como é que tem que ser feito. Ele estava fazendo parte do trabalho de agitação e propaganda, né? Por meio de medidas de governo, por meio de decreto, né? Mas ele mesmo considerava que, olha, eu não sei se os alemães vão invadir e matar a gente, não sei se vai vir a reação vai vir aqui e cortar o nosso pescoço. Então, o que a gente está decretando, o que a gente está fazendo, em grande medida, tinha esse valor de mostrar para os outros o que podia ser feito sob um governo operário. Que você estava falando sobre a nacionalização do petróleo me fez lembrar de um aspecto no Brasil, e eu quero ver se meu raciocínio é correto.
Quando o governo Lula ele assume o primeiro governo, quando é a primeira vez eleito, nos Correios, ele coloca toda a burocracia assumindo a direção dos Correios. Toda a burocracia sindical foi distribuída na administração dos Correios. Ex-sindicalistas, tudo isso. E a gente vê uma frente popular dentro dos Correios, né? E, ao mesmo tempo, isso é um avanço e um atraso. Um avanço no sentido de que existe ali toda uma burocracia sindical, mais perto dos sindicatos assumindo isso aí. E um atraso porque essa mesma burocracia era um obstáculo para o avanço de lutas ali dentro do Correio. Eu queria que você fizesse uma análise, porque eu acho que é interessante, que parece muito mais que esse negócio da nacionalização do petróleo. É um caso que a gente poderia arriscar em uma comparação com o exemplo mexicano, né, que a gente citou agora há pouco. De fato, é um avanço e um retrocesso, mas em mais de um sentido, né? Quando a burocracia da empresa é substituída, a gente está falando que pessoas que eram, desde elementos ligados à ditadura militar, até o PMDB, etc., né, o PSDB, nos mandatos anteriores, o DEM, esses elementos diretamente da burguesia estão saindo e estão assumindo o posto pessoas que respondiam, limitadamente, na medida que uma burocracia sindical responde, à pressão dos trabalhadores. Ou seja, do ponto de vista da luta dos trabalhadores, você está colocando uma direção mais fraca. E o fato de que a categoria nos Correios fez praticamente uma greve por ano desde então, né, e travou diversas lutas, não só nas campanhas salariais, mas por outras questões, e vem colocando sob a nossa direção a luta contra a privatização dos Correios, é uma demonstração disso daí. O fato é que foi preciso, assim como o governo Lula assume, porque a burguesia, né, o governo burguês tradicional, já tinha se enfraquecido tanto a ponto de não conseguir mais manter a sua política, a gente vê, no caso dos Correios, e isso aconteceu em outros casos também, Petrobras e outras empresas estatais, a gente vê esse processo de colocar um substituto que consiga, de alguma maneira, lidar com o ascenso dos trabalhadores. É o mesmo processo que aconteceu no nível do Poder Executivo, acontecendo dentro da empresa, né? Então, sim, de fato, é um enfraquecimento da direção da empresa e sinal de que a luta dos trabalhadores já havia se desenvolvido ali em 2003, a ponto de representar um problema, né, uma ameaça concreta para a direção da empresa. Eu acho que os acontecimentos dos últimos anos, depois que o governo Lula promoveu essa reestruturação, né, da direção da empresa, com a participação de sindicalistas e tudo mais, as lutas sindicais dos últimos anos têm mostrado que a crise tem se aprofundado desde então. É um processo que é lento, gradual, é uma coisa que tem fluxos e refluxos, mas vai se desenvolvendo lentamente, aí já passam 12 anos, né? Mas a própria situação política nacional também está se desenvolvendo mais ou menos nessa velocidade, né? Nós estamos aí para o 4º mandato do PT no governo federal. Então, não seria algo anormal que as coisas estejam se desenvolvendo na velocidade que estão no Correio hoje com relação ao governo federal. Queria comentar mais um negócio da pergunta anterior, que eu acho que seria interessante explicar. A gente está comentando desse problema, da diferença entre agitação e propaganda e algo que está para acontecer agora. Então, a diferença não está tanto no que a gente diz, mas nos acontecimentos, né? Por exemplo, nosso partido, por muito tempo, levantou a palavra de ordem sozinho, em grande medida contra todo o restante da esquerda pequeno-burguesa, de dissolução da polícia militar. Bom, isso foi assim até 1 ou 2 anos atrás, em que a situação rapidamente evoluiu, né, em que a população mudou a sua concepção a respeito do problema da polícia, e que a nossa palavra de ordem é a coisa mais popular hoje em dia, de se discutir em qualquer lugar, em qualquer bairro pobre, em qualquer periferia, que é preciso dissolver a polícia militar.
Tanto é assim que uma parcela da burguesia e da própria esquerda pequena burguesa viu a necessidade de se contrapor a isso daí com uma política que para na metade do caminho, que é a desmilitarização da polícia militar. Ou seja, vamos trocar os uniformes dos policiais que tudo vai se resolver. É uma prova de que a coisa está se desenvolvendo nesse sentido. Ou seja, então o que seria agitação e propaganda? O que seria algo que você tem que falar agora porque as coisas vão acontecer? Do nosso ponto de vista, não tem tanta diferença, porque é o nosso programa desde sempre, o programa da dissolução da polícia militar. Assim como é o nosso programa desde sempre, a estatização do petróleo e dos principais ramos da economia sob o controle dos trabalhadores. Isso é algo que também está se colocando no período imediato. A crise na Petrobras, em que a burguesia, a imprensa burguesa insiste, fica martelando lá dia após dia nos jornais, a corrupção e não sei o quê, e eles gastaram mais do que receberam. É uma onda de denúncias e tudo mais. Eles estão levantando a lebre para uma coisa que é implícito, está indissoluvelmente ligado à situação, que é a necessidade de arrancar a Petrobras da mão dos capitalistas imperialistas e da burguesia nacional que está promovendo essa farra lá dentro, né? É o nosso programa. Nesse caso, a gente, diferentemente da esquerda, não levanta palavras de ordem porque elas têm uma conveniência de acordo com o momento. Naturalmente, você vai levantar uma palavra de ordem numa determinada situação porque ela corresponde àquela situação. Mas do nosso ponto de vista, a palavra de ordem, ela atende a uma necessidade de um programa, de uma luta mais ampla. Ela não é agora está todo mundo falando em dissolução da PM, vamos falar em desmilitarização, porque a população não vai entender se você dissolver de uma vez. E aí vem toda a esperteza dos típicos espertalhões da esquerda pequena burguesa, do PSOL, do PSTU, etc., de chegar e falar, não, os trabalhadores não vão entender se você quiser acabar com a polícia. Então é preciso primeiro tirar o distintivo. Depois nós tiramos o cacetete do policial. E aí a gente vira o cap para trás. E ele vai ficar um cara muito legal. Vamos ter que colocar o rap para tocar em todas as viaturas, porque aí a população vai se identificar com a polícia. Mas depois de se identificar, ele vai ver que a polícia é diferente. Então ele vai pensar, putz, e se eu fosse um policial e ele fosse... É um negócio que não tem fim. Os caras apresentam, ao invés de ser claro e objetivo e corresponder a uma realidade, é preciso acabar com esse resto da ditadura militar que existe no Brasil hoje, que é a PM, entre outros restos da ditadura militar. Não. Vamos desmilitarizar a PM. Vamos, depois disso, aprovar um decreto dizendo que 50% da PM tem que ser de mulheres. E aí começa aquela coisa. Esse problema das palavras de ordem é um fetiche para a esquerda, né? Assim, você tem que ter a palavra de ordem do momento. É como enredo de escola de samba, né? O cara, não, no carnaval desse ano nós vamos falar de desmilitarização da PM. Mas em junho aí a gente já muda de ideia, vamos falar de outra coisa, porque já foi essa onda da desmilitarização e tal. Para nós a palavra de ordem, para nós o nosso programa, ele acompanha uma determinada realidade e a realidade, de certa maneira, evolui e o nosso programa se confirma, né, se demonstra correto, no momento em que as palavras de ordem e a realidade estão ali combinadas, chegam no mesmo ponto, né? Eu peguei esse caso da PM porque, na minha opinião, é exemplar de como as coisas funcionam, mas se você for analisar, diversos aspectos do nosso programa já foram tratados pela esquerda pequena burguesa, pela própria burguesia, com um desprezo total e absoluto. E, no entanto, hoje tem vários aspectos do nosso programa que são questões que, para eles, é impossível contestar. Salário mínimo vital, vou dar um outro exemplo. Quando, na eleição presidencial, em 2002, o PCO levantou a palavra de ordem de salário mínimo de R$ 1.500, né, olha só, R$ 1.500. Hoje, o piso de algumas categorias está aí em torno de R$ 1.000, 1.000 e pouco. Não é tão difícil assim, em algumas categorias, logicamente, que a pessoa ganhe esse salário mínimo vital que o PCO defendia em 2002.
Quando nós defendíamos isso em 2002, houve uma chuva de contestação e protestos, porque o PCO é maluco. O PCO está reivindicando um negócio absurdo. Não podemos pedir R$1.500, temos que pedir um salário mínimo de $100. Não podemos pedir um salário mínimo de R$1.500, temos que pedir um salário mínimo do DIEESE, que é R$1.002. Então, quer dizer, inventaram todo tipo de coisa para dizer que você fazer a propaganda em favor de que o trabalhador lute para receber um salário que seja minimamente digno, né? O mínimo necessário para que a pessoa sobreviva de maneira humana, lutar em defesa disso daí, levantar essa reivindicação, é um exagero, é uma loucura do PCO, é sectarismo, é só fazer propaganda, esse tipo de coisa. Hoje em dia a realidade vai se impondo, né? Cada vez mais o problema salarial vai ficando evidente. Fala, olha, salário não dá, simplesmente não dá, né? O nosso salário procura, a nossa reivindicação procura acompanhar a realidade. Nós seríamos loucos se estivéssemos pedindo até agora R$1.500 de salário mínimo vital. Mas e os demais? Qual é a política deles? Estão presos aí a órgãos do governo, né? Um último aspecto sobre isso daí, que é uma experiência recente, mais ou menos recente, sobre esse negócio da palavra de ordem e a situação. Recentemente, uns 2 anos, a gente participou de umas assembleias da campanha salarial dos gráficos em São Paulo. E os sindicalistas gráficos, que tinham relações muito íntimas aí com a força sindical, com um peleguismo assim mais peleguismo de raiz, eles colocaram lá na pauta de reivindicações um monte de coisas e tal, e entre as reivindicações tinha lá a redução da jornada salarial. Então nós levantamos isso daí na Assembleia, discutimos, né? Fizemos uma defesa de que, olha, tem reivindicações importantes, essa e tal. Aí um sindicalista nos tirou de canto e falou, olha, tudo bem essa reivindicação da redução, mas isso daí é só para propaganda. Porque na realidade, o trabalhador ele gosta de fazer hora extra. Então para ele reduzir a jornada é mau negócio, porque ele quer trabalhar mais para ganhar mais. Então, todas essas espertezas de sindicalistas pelegos, né? Então você, ouvindo isso daí, você pensa o quê? Para ele, né, a reivindicação da redução da jornada é um enfeite. É uma coisa que ele coloca lá só para ele dizer que ele é sindicalista. Porque na realidade mesmo ele quer que se dane, que os trabalhadores façam hora extra e que trabalhem, se escravizem cada vez mais para os patrões, porque é assim que é o único jeito que eles vão ganhar dinheiro, porque aumento salarial não vai sair, né? Então, desse ponto de vista, você entende com mais detalhe como funciona a mentalidade da esquerda pequena burguesa, né? A palavra de ordem em oposição ao programa do partido, em oposição a uma determinada situação política, é aquela coisa de conveniência, né? É um enfeite para uma política oportunista. Bem, então vamos procurar resumir a nossa discussão em qual deveria ser a palavra de ordem de um partido operário revolucionário diante da situação que nós estamos aqui hoje. De um modo geral, o Trotsky coloca isso no programa de transição, a única reivindicação, né, a reivindicação central do ponto de vista do poder, num período, né, em que a luta pelo poder ainda não está totalmente colocada na ordem do dia, é que as direções, os partidos ligados aos trabalhadores, rompam com a burguesia e honrem o compromisso que eles afirmam ter com os trabalhadores. Quer dizer, a tradução em uma reivindicação política dessa política que a gente acabou de discutir, né? O governo nacionalista, burguês, não vai atender às necessidades dos trabalhadores. Só um governo operário pode fazer isso daí. Mas enquanto essa luta não está colocada de maneira central na ordem do dia, é preciso fazer com que os trabalhadores avancem, compreendam, aprendam pela experiência e pela comparação que os governos nacionalistas burgueses não são a direção
revolucionária da luta da classe operária. Não podem cumprir esse papel e precisam ser superados. Essa reivindicação de que eles rompam com a burguesia é uma maneira de colocar isso para a experiência, para a compreensão dos trabalhadores. É uma maneira que foi elaborada em 1938, numa situação concreta. Hoje, no caso, diante da situação que existe no país hoje, em que não está colocado no período imediato a tomada do poder pela classe operária, nós temos que lidar então com a realidade que está aí, que é, existe um governo que está há 12 anos no cargo, no controle do Estado, é o governo do PT, é de um partido que se diz dos trabalhadores, se diz de esquerda e etc., mas é um governo que é um governo burguês e que está tendo um enfrentamento com o imperialismo burguês. Qual é a posição da classe operária diante dessa situação? De maneira nenhuma nós vamos levantar a reivindicação, a palavra de ordem, de fora de uma. Porque fora de uma significa que venham os que estão querendo tirá-la do poder além de nós. Porque nós não vamos ter condição de tomar o poder se a Dilma sair agora. O único momento em que seria correto, né, reivindicar a derrubada de um governo, nesse sentido, seria quando ou algo menos pior do que ele tem condição de assumir, ou quando nós mesmos teríamos condições de liderar a classe operária num processo revolucionário e assumir o poder. Tirando isso daí, o pior momento para você reivindicar essa derrubada do governo seria o momento em que o imperialismo, a direita nacional, estão martelando, estão batendo nessa tecla insistentemente, né? E de todas as maneiras possíveis. Uma outra ressalva, uma coisa interessante, uma outra ressalva que o Trotsky faz com relação à caracterização da burguesia nacionalista é que nós só podemos considerar, né, isso a gente viu ontem e eu já falei sobre isso aqui hoje, nós só podemos considerar esses governos, ou como ele coloca, essas frentes populares em forma de partido, né, como é o caso do próprio PT, nós só podemos considerá-las progressistas na medida em que nós não participamos delas. Por um motivo óbvio, né? Se nós estivermos participando disso daí, a confusão é generalizada. Nós fazemos parte, então teria que ser progressista porque nós estamos dentro. Mas se nós estivermos dentro, a classe operária vai estar atrelada a um governo burguês, ou seja, né, é uma política incorreta. Essa independência, né, do nacionalismo burguês é um aspecto fundamental para a construção, para a organização de um partido revolucionário da classe operária. Nós poderíamos perguntar então, mas quando o PCO, quando a causa operária, a tendência quarta internacionalista, participou do PT no começo dos anos 80 e tudo mais, ele estava então promovendo essa confusão? Ele estava participando de maneira indistinta? Não. Nós fizemos aquilo que diversas organizações sob a bandeira da Quarta Internacional se colocaram em diferentes momentos como algo que era preciso para a construção do nosso partido e não de um partido nacionalista burguês. A participação aí para que se reunisse em torno do programa, da bandeira da Quarta Internacional, os melhores elementos, que se organizasse ali dentro uma vanguarda revolucionária. Nós nunca participamos no PT com a intenção, com a expectativa de que o PT, com todos os burocratas sindicais, com todos os intelectuais pequenos burgueses, eles todos iriam, né, se converter ao trotskismo e levarem o programa da Revolução Proletária adiante. Isso nunca esteve colocado, né? Bom, acho que dito tudo isso, eu não teria mais nada a acrescentar que pudesse mudar o rumo da exposição dos argumentos aqui até agora. Eu queria ver se vocês têm perguntas para a gente
encerrar por aqui, preparar o encerramento do curso amanhã com uma revisão geral dos temas, que vai ser apresentada pelo companheiro Rui Costa Pimenta, com a discussão das perguntas dos grupos de discussão e com uma exposição final, um fechamento e as conclusões gerais da discussão da teoria da revolução permanente. Perguntas? Eu fiquei um pouco confusa com relação à diferença entre a frente popular e o nacionalismo burguês. Quando você citou, por exemplo, a Venezuela, né, que é o nacionalismo burguês, mas eu não sei se é uma frente popular exatamente, ou essa questão da diferença mesmo. É porque a diferença é confusa, na realidade. A realidade é confusa nesse aspecto, porque o nacionalismo burguês venezuelano reúne, em determinados sentidos, em vários sentidos, aspectos de uma frente popular. E isso é algo que a gente insistiu aqui mais de uma vez, em que o Trotsky uma maneira como o Trotsky já havia caracterizado um fenômeno parecido na década de 30, da frente popular em forma de partido. Quer dizer, ela é ao mesmo tempo o partido da burguesia e o partido operário, aburguesado, que se amancebou com ele, mas num partido só. Então, por exemplo, da mesma maneira, a gente caracteriza o governo do PT como um governo de frente popular, mas a gente está dizendo que ele é uma frente popular que é representante dos interesses da burguesia nacional. Quer dizer, seriam o mesmo tipo de formação em que a burguesia nacionalista participa e ela arrasta de trás de si as lideranças do movimento operário, etc. A Frente Popular clássica, europeia, que é a Frente Popular francesa, espanhola, ela reunia o partido operário, ligado ao proletariado, e um partido burguês. O Partido Radical na França, por exemplo. Um PMDB, uma coisa assim, daquele estilo, só que de um país imperialista, então, diferente. Nos países latino-americanos, o que o Trotsky está dizendo, e o que a experiência comprovou, é que os partidos que assumem essa função reúnem dentro de si aspectos de um partido burguês e da Frente Popular, ou seja, de um partido que atua como direção da classe operária, mesmo sendo um partido burguês. Essa combinação de elementos, a proporção em que cada um se combina, se um partido, por exemplo, o PT, é mais Frente Popular do que partido burguês, mas por ser Frente Popular é um partido burguês, ou seja, se a ênfase está na Frente Popular, é o caso do PT. Se ele é mais um governo da burguesia nacional, mas ele tem que arrastar de trás de si a classe operária, então seria mais um governo Chaves. Mas é lógico, isso é um esquema, né? A realidade passa mais ou menos por essas linhas. Porque não dá, o partido, o governo não anda por aí com um crachá dizendo, olha, eu sou Frente Popular. Tudo bem, eu sou Frente Popular. Não, eu sou nacionalismo burguês. Tá? Seria até um pouco contraditório se, por exemplo, nós tivéssemos a Frente Popular no Brasil e, separado dela, um partido nacionalista burguês que não participa da Frente Popular quando a Frente Popular está no governo, né? A gente tem que perceber um pouco melhor a transformação que se deu. O PT só consolidou essa relação por meio de um longo processo de aburguesamento, né, de adaptação
à burguesia, aos partidos burgueses, enfim, de incorporação de elementos da esquerda da pequena burguesia, da política, né, dos políticos profissionais e tudo mais, só por meio de um longo processo, ele se tornou maduro o suficiente do ponto de vista capitalista para assumir o governo sem representar nenhum risco, né, nenhuma inclinação ou desequilíbrio do regime político. Mas você vê, em diferentes etapas, o PT, desde o começo, conduziu uma política de frente popular. Mesmo quando, dentro dele, a ala burguesa, nacionalista, né, não era ainda totalmente predominante, né, não havia tomado totalmente a situação, no começo dos anos 80. Que é o motivo pelo qual, inclusive, a gente já afirmou diversas vezes que em 1989 a vitória do Lula foi barrada pela burguesia, né, com um golpe eleitoral lá, uma manipulação das eleições para desqualificar o Lula no final. Se a Frente Popular, né, o PT já estava aliado com partidos burgueses na época, se a Frente Popular tivesse assumido o controle do Estado naquele momento, dadas as tendências na situação política naquele momento da classe operária, a situação poderia sair do controle. Ele poderia não conseguir segurar a pressão do movimento de massas. Você falou que a burguesia é fraca nos países atrasados e a classe operária é forte. Mas por que ele é forte? Eu não consegui entender. Então, isso é uma coisa importante para a gente entender. Esse aqui é o nosso país atrasado. Apenas uma pequena parcela é representada na economia nacional pelo capitalismo, pelo desenvolvimento econômico em último tipo, né? Ou seja, a última palavra em desenvolvimento econômico. O resto estaria aí dividido com o atraso, a produção no campo, a fome, os setores, as áreas do país que não estão desenvolvidas, como o norte do país, etc. Bom, é aqui que a burguesia tem o seu controle, a sua situação. Só que esse capitalismo, né, ou seja, a burguesia é proporcional aqui ao quanto o capitalismo avançou. No atraso, predomina lá o latifundiário, outras formas de propriedade. A burguesia de um país atrasado tem um capitalismo de último tipo. Um capitalismo equiparável ao do imperialismo, só que, por estar num país atrasado, por ser pequeno em comparação ao restante da economia do país, ele não consegue se desenvolver plenamente como capitalismo. Só que esse capitalismo de último tipo, moderno, ele traz com ele o grau de desenvolvimento das forças produtivas que existe nos países imperialistas. Lógico, ele não vai trazer toda a indústria imperialista para cá, mas as empresas que se desenvolvem, se instalam aqui, como por exemplo o ramo dos metalúrgicos, das montadoras de automóveis, desde a década de 50 e até hoje, vem acompanhando o desenvolvimento internacional da produção de automóveis. Máquinas de último tipo, processos de produção automatizados, modernos, etc. Os operários que atuam aí, os operários metalúrgicos, eles não correspondem a essa burguesia pequena que está num país atrasado. Eles correspondem à indústria moderna de alto nível de desenvolvimento que veio dos países imperialistas. Então ele é um operariado moderno, organizado, poderoso, sob o controle de uma burguesia que é capataz, que é empregado, de certo sentido, de certo modo, do imperialismo aqui. Os donos da Volkswagen estão na Alemanha e espalhados pelos países imperialistas na forma de acionistas. Quem é o dono da Volkswagen no Brasil? É o imperialismo. Agora, quem que é a burguesia? Porque na Volkswagen tem alguma forma de
de administração, de representação desse imperialismo? Tem os gerentes, o chefe, presidente da distribuição e daquilo outro. Os diversos cargos. Mas eles são burgueses só de maneira muito limitada, num papel subordinado aos capitalistas. Eles não são donos da Volkswagen, não são donos daquela produção, daquela maneira de produzir. Mas a classe operária, que é propriedade do imperialismo, ela está no nível do imperialismo, não dessa burguesia nacional. Tranquilo? É isso aí? Encerramos então? Obras.